Os elementos são a chave para a compreensão plena da arte da sinastria, comumente chamada comparação de mapas. Na comparação de dois mapas, mais ainda do que no trabalho com os mapas individuais, devemos levar em consideração a harmonia relativa das posições dos planetas segundo os elementos, assim como, também, analisar os aspectos específicos existentes entre os planetas de uma pessoa e os de outra. Conforme já foi mencionado antes, os aspectos mais próximos indicam um intercâmbio de energia mais dinâmico do que aquele que é indicado pelo elemento sozinho. Mas uma análise minuciosa da harmonia dos planetas de duas pessoas, segundo os elementos, capacitará o astrólogo experiente a descobrir muitas indicações importantes e muitas diferenciações sutis que os próprios aspectos de órbitas mais estreitas não elucidam completamente. No nível da experiência normal, qualquer relacionamento poderá ser encarado como uma interação de dois campos de energia. Embora muitos refinamentos possam ser postos em ação, a arte de comparar mapas é essencialmente uma análise de como as energias de duas pessoas se intercambiam. Isso não quer dizer que não existe um significado mais profundo por trás dessa aparente palpitação de energia, como o karma de uma vida passada. Mas, até onde a maioria dos astrólogos é capaz de perceber, fidedignamente, essa compatibilidade relativa das energias é o fato que está no alcance deles e com a qual tem que lidar. Uma análise da harmonia dos elementos, numa comparação de mapas, revela como e quando duas pessoas são capazes de alimentar o campo de energia uma da outra, assim como de que modo as duas bloqueiam o fluxo de energia uma da outra e, consequentemente, frustram uma a outra. Quando existe um bloqueio, há uma experiência de grande frustração ou de um grave esgotamento da energia, ou às vezes as duas coisas. Quando há um harmonioso intercâmbio de energia, há uma experiência de satisfação, de vitalização e de integridade. Naturalmente, na maioria dos relacionamentos existirão os dois tipos de troca de energia, mas a ênfase geral normalmente predominará. As trocas harmoniosas entre duas pessoas fornecerão recursos que ambas poderão absorver para reunir a energia necessária que precisarão ter para lidar com outras áreas do relacionamento que são mais problemáticas. Todavia, se há uma predominância de energia intensa e discordante entre duas pessoas, será apenas uma questão de tempo até que uma ou então ambas desejem dar um fim ao relacionamento, mesmo que apenas por pura exaustão. Eu tenho mencionado que as pessoas alimentam os campos de energia uma da outra, com o fito de esclarecer o que pretendo dizer com isso. Vamos reproduzir aqui uma citação do livro Nascido para Curar. O curador, Sr. Mr. A, de quem já falei antes, enfatiza o elemento do signo ocupado pelo Sol como sendo uma das mais importantes características de qualquer relacionamento que esteja sendo estudado. Há tipos de energia compatíveis, neutros e negativos. As energias que são compatíveis ou que combinam geram em conjunto uma energia revitalizante que serve de combustível magnético. Mr. A considera energias compatíveis aquelas que são do mesmo elemento, mas de signos diferentes. As energias negativas são os elementos incompatíveis, tais como água e fogo. Sua ação combinada causa um esgotamento do campo magnético em níveis diferentes, perdendo assim o seu poder de absorver a energia humana aspirada pelos pulmões. Mr. A considera energias neutras
as do mesmo elemento do signo ocupado pelo Sol, que não tem outras energias compatíveis para reabastecê-las. Geralmente, elas não reabastecem uma outra de forma eficiente, uma vez que tendem a misturar-se e agir como um só elemento. Daí, aqueles que têm o Sol no mesmo signo e não têm outras afinações compatíveis, energizantes, a miúde, descobrem que o resultado poderá ser uma lenta inanição do sistema nervoso. Não é que elas estejam necessariamente em conflito uma com a outra, mas acontece simplesmente que nenhuma das duas pessoas recebe com facilidade a nutrição de uma vibração vivificante e um pouco diferente daquela do mesmo elemento. A combinação de outros elementos harmoniosos, tais como ar e fogo ou água e terra, é considerada menos compatível do que a combinação de signos diferentes do mesmo elemento, mas muito mais compatível do que as energias negativas de Mr. A. Mr. A prossegue dizendo que o nosso sistema nervoso é influenciado através do nosso campo magnético, por todas as pessoas com quem entramos em contato. Se a nossa própria geração de energia é forte, esse cruzamento das energias vindas dos outros tem pouco ou nenhum efeito sobre os nossos nervos. Todavia, se estamos enfraquecidos ou esgotados, é provável que haja uma reação. Ele também assinala que uma criança gravitará automaticamente em torno do progenitor que alimenta o seu campo magnético. Se as energias de ambos, os progenitores, discordam do seu padrão de energia, o resultado será uma criança débil e muito nervosa, sendo a sua natureza um mistério para os seus pais. Muitas vezes, notei esse fenômeno em minha clínica. Um exemplo que me vem à mente é o de uma moça cujos pais têm o Sol nos signos de Câncer e Touro. Ela é leonina com a Lua em Áries. Particularmente, durante sua adolescência, foi considerada uma criança problema por seus pais e era uma pessoa extremamente insegura e nervosa para alguém que tinha tanta energia ígnea. Uma grande mudança se operou nela 2 anos depois de deixar o lar, logo após o término do curso superior, e é necessário dizer que ela deixou o lar tão logo pôde, depois de se diplomar. Uma vez agindo por conta própria e já não tendo que lutar diariamente com as correntes cruzadas das energias de seus pais, ela rapidamente desenvolveu o equilíbrio e a confiança que normalmente atribuímos a uma pessoa com a sua afinação. Em outras palavras, ela não era o problema. O relacionamento entre os pais e ela é que era. E qual psicólogo poderia ter imaginado esse dilema sem a ajuda da astrologia? Embora o elemento Sol seja o combustível fundamental do indivíduo, os elementos onde se encontram a Lua e o ascendente estão, inevitavelmente, por demais energizados em qualquer pessoa. E como foi bem explicado, os elementos dos regentes, dos signos do Sol e do ascendente devem ser levados em consideração em qualquer comparação de mapas. Todas as pessoas estão sintonizadas até certo ponto com todos os elementos, mas a afinação mais dinâmica e consciente é indicada pelos fatores mais importantes do mapa que acabamos de mencionar. Em particular, os elementos da polaridade Sol-Lua são altamente energizados, portanto, o indivíduo terá muita harmonia e reagirá com mais sensibilidade a uma pessoa que participe da mesma afinação. Embora sejam muitos os casos de casamento onde os elementos do Sol e da Lua do homem são incompatíveis com os elementos do Sol e da Lua da mulher, a grande maioria desses casamentos ou não tem grande duração ou resiste a despeito da frustração constante de uma ou de ambas as partes.
Não estou propondo que todo tipo de relacionamento tenha que ter necessariamente uma relação harmoniosa entre os elementos do Sol e da Lua de cada uma das pessoas, pois, conforme foi dito, temos que considerar outros fatores. Mas estou enfatizando que a compatibilidade mais harmoniosa e abrangente é impossível sem algum intercâmbio de energia uniforme e similar. Isso acontece porque a harmonia entre o Sol, por exemplo, e o Sol ou a Lua de outra pessoa indica a expressão mais pura e a combinação mais imediata das energias vitais das duas pessoas. A importância relativa de um tal aspecto depende, naturalmente, do tipo de relacionamento que está sendo analisado, do grau de intimidade envolvido, da proximidade da associação e da quantidade de tempo que as duas pessoas gastam na companhia uma da outra. Um relacionamento distante, de negócios, não testaria tão profundamente a compatibilidade quanto um relacionamento envolvendo parceiros num casamento ou pais e filhos. A harmonia entre os sóis e as luas de ambos é indicativa de uma identificação mútua entre os dois, de uma percepção imediata da unidade das duas pessoas. Em tais casos, há uma mistura de identidade, uma vitalização recíproca e um encorajamento natural da autoexpressão essencial de cada uma das pessoas. Em outras palavras, esse tipo de acordo é indicativo de uma das mais elevadas formas de amor e é um tipo de aceitação e de reação mútua que é muito mais permanente e profundamente satisfatória do que aquela que há nos relacionamentos baseados apenas em aspectos harmônicos de Vênus-Vênus, Vênus-Marte, Vênus-Sol ou Vênus-Lua. Como exemplo do que estou declarando aqui, examinemos o caso de um casal. A mulher tem o Sol em Leão e a Lua em Áries, Vênus em Virgem, Marte em Touro e Câncer no ascendente. Essa mulher é diferente daquela leonina com a Lua em Áries, que foi mencionada anteriormente neste capítulo. Seu ex-marido tem o Sol em Capricórnio, a Lua em Virgem, Marte em Gêmeos, Vênus em Sagitário e Câncer no ascendente. Desde que este não é um livro especialmente dedicado à comparação de mapas, não vou analisar todos os aspectos da comparação. Todavia, quero assinalar alguns fatores críticos para esclarecer a importância dos elementos nas comparações. As duas pessoas têm Câncer ascendendo e ambas partilham a criação de 2 filhos durante 12 anos. A ênfase sobre o lar e sobre a família naturalmente foi um foco de energia importante para cada um deles, e essa orientação semelhante ajudou-os a manter o casamento durante tanto tempo quanto puderam, 12 anos. Ambas as pessoas são, portanto, regidas pela Lua, mas suas luas estão em elementos incompatíveis. O Sol ou a Lua de qualquer um dos dois não estão em harmonia com o Sol ou com a Lua do outro. O principal elemento da mulher é o fogo, e o do homem é a terra. Vivem em mundos diferentes, funcionam de formas totalmente diferentes e desarmônicas. Coisas diferentes são importantes para eles. O que é real para um não tem a menor importância para o outro. Nem Vênus nem Marte da mulher estão em harmonia com Vênus ou Marte do homem, e conforme ela admitiu, há anos cessara, por exemplo, de reagir sexualmente ao seu marido. Ora, astrologicamente falando, o que juntou essas duas pessoas? Afinal, o que fez com que elas sentissem que eram compatíveis, que podiam de fato trazer felicidade uma para a outra? O planeta Vênus da mulher, situado em Virgem, está estreitamente conjunto à Lua do homem. Por essa razão, a energia essencial Sol-Lua dele ativou, no primeiro encontro, as energias românticas, sexuais e amorosas dela. A qualidade terra dele
é muito compatível com a própria qualidade terra dela, e particularmente com a atração dela num nível físico, por homens do elemento terra, Marte em Touro. Mas a terra dele não é compatível com a natureza ígnea essencial dela. Do mesmo modo, a Vênus dele, situada em Sagitário, está em trígono com o Sol e com a Lua da mulher, e o Marte dele está em sextil com cada um dos luminares dela. De novo, a vitalidade essencial Sol-Lua dela ativou as energias sexuais e românticas dele. A energia ígnea dela é muito compatível com o signo de fogo onde se encontra a Vênus do ex-marido, atração por mulheres de fogo, e está em harmonia com o signo de ar onde se encontra o Marte dele. Contudo, como um tipo de pessoa essencialmente terrena, ele poderá ser muito estimulado pelo fogo dela, mas não poderá se afinizar à sua maneira de ser. Durante a comparação de mapas de muitos casais de marido e mulher, ou de amantes, este pareceu ser o mais comum de todos os fatores que contribuem para uma dissolução lenta do relacionamento. Embora as pessoas gostem uma da outra de muitas maneiras e sejam muito estimuladas emocional e sexualmente uma pela outra, uma ou ambas, pouco a pouco, percebem que simplesmente não podem ser elas mesmas no relacionamento. Percebem que, por mais esforço que façam, não podem partilhar uma com a outra o seu eu mais profundo. Isso acontece porque, se a pessoa não tem uma forte afinação com um certo elemento, é virtualmente impossível ter uma participação plena nesse reino de existência e nessa qualidade de consciência. Duas pessoas desse tipo, portanto, descobrirão que estão se distanciando cada vez mais uma da outra à medida que vão se desenvolvendo, evoluindo e se individualizando, cada uma de maneira diferente. Quanto mais desenvolvem a percepção da sua individualidade essencial, mais se resignam ao fato de que nunca serão capazes de partilhar no nível de profundidade que desejariam. O grau de insatisfação depende, naturalmente, do que cada uma delas espera do relacionamento, de quanto cada uma delas depende do relacionamento para sua autossatisfação, e que grau de intensidade pessoal é procurado através do envolvimento. Um capricorniano muito impessoal, por exemplo, poderá satisfazer-se com um casamento simplesmente porque a estrutura básica desse casamento é segura e confortável, que seria decididamente frustrante para uma pessoa de Libra. Parece-me que uma das razões para a crescente estatística de divórcios no mundo ocidental é que mais e mais pessoas estão passando a ter percepção da sua individualidade e insistem cada vez mais em expressá-la. Essa tendência tem sido simplesmente acelerada pelo trânsito de Urano através de Libra. O ritmo da vida, a quebra de valores tradicionais, o desenraizamento da maioria das famílias americanas, tudo isso contribuiu para essa configuração. Mas nessa tendência social há um lado positivo que frequentemente é ignorado. Mais do que em décadas anteriores, é maior o número de pessoas que estão se concentrando na importância de um relacionamento consciente e satisfatório com outras. A nova e crescente ênfase sobre liberdade pessoal e individualidade naturalmente tem se manifestado de algumas formas extremas, uma vez que as pessoas sempre tendem a ir a extremos quando se libertam de tradições ou de estilos de vida restritivos. Todavia, assim que essa nova liberdade, grandemente aumentada à medida que a era de Aquário vai entrando em plena atividade, é aceita e integrada com valores espirituais. Sinto que as revoluções que agora estão sendo experimentadas nas estruturas do relacionamento irão se acalmar. De fato, Plutão transitando através de Libra
poderá muito bem pôr os toques finais na revolução que Urano ativou. E antes que se passem muitos anos, poderemos verificar que toda a estrutura do casamento e dos relacionamentos íntimos renasceu no nível novo e mais consciente. Ao fazer a comparação de mapas, é preciso notar, com ênfase particular, que não se deve tomar os dados astrológicos como sendo uma indicação absolutamente determinante de desgraça ou de felicidade, a ser experimentada num certo relacionamento. O uso adequado da informação astrológica é dirigido no sentido de ampliar a profundidade da compreensão, para que os indivíduos possam viver mais conscientemente, não no sentido de fornecer desculpas para a fuga das responsabilidades ou de apadrinhar ilusões de felicidade suprema. O nível de percepção das duas pessoas envolvidas é sempre o fator mais importante, e a forma que escolheram de lidar com tendências conflitantes ou com padrões de personalidade só pode ser prevista de acordo com o grau de funcionamento inconsciente da pessoa. Se ambos os indivíduos são pessoas altamente perceptivas ou têm certos ideais espirituais ou éticos que ambos estão tentando incorporar à vida, poderão ser capazes de enfrentar construtivamente os obstáculos que destruiriam um relacionamento entre duas pessoas menos conscientes. Muitas vezes, as pessoas sentem atração por outras que estão sintonizadas com um elemento que elas não têm. Vários escritores, que trataram da questão da comparação de mapas, declararam que uma situação dessas é ideal, uma vez que as pessoas se complementam mutuamente, cada uma fornecendo algo de que a outra necessita. Essa é uma das muitas declarações astrológicas que parecem formidáveis no papel, mas que na prática não funcionam. É fato que frequentemente ficamos intrigados e sentimos atração por outras que exemplificam qualidades ou habilidades que não possuímos. Todavia, minha experiência indica que só em casos muito raros podemos tratar intimamente com uma tal pessoa, durante um longo período de tempo e com qualquer grau de satisfação. Esse tipo de relacionamento tem mais possibilidade de ser satisfatório quando é encarado como um acordo por um prazo bastante curto e com a finalidade de desenvolvimento, mais do que como um contrato a longo prazo num casamento ou nos negócios. Alguns escritores chegaram mesmo ao ponto de afirmar que o relacionamento ideal exemplifica um equilíbrio perfeito dos elementos entre as duas pessoas, com uma fornecendo, por exemplo, o fogo e a terra, enquanto a afinação da outra é com a água e o ar. Mais uma vez, isso soa melhor na teoria do que na prática, pois duas pessoas desse tipo frequentemente serão tão diferentes que a brecha entre a consciência e a experiência de ambas se tornará maior a cada ano. Normalmente, cada uma delas descobre que é cada vez menos capaz de tomar parte no mundo da outra. Naturalmente, há exceções para a maioria das regras, e o astrólogo profissional, de vez em quando, topará com um relacionamento que parece ser bem-sucedido, a despeito de duas pessoas não estarem muito fortemente afinadas entre si pelos elementos. Nesses casos, porém, sempre há algum contato poderoso entre os dois mapas, fornecendo uma motivação para que elas façam o relacionamento ser bem-sucedido, pois embora a afinação elemental seja da maior importância na comparação, os aspectos específicos entre os mapas devem ser considerados sistematicamente e com grande minuciosidade em qualquer exame completo de um relacionamento específico. Alguns dos métodos de comparação de mapas, propostos em vários livros e artigos, são simplificações exageradas e muito radicais dessa arte altamente complexa. E o astrólogo, que confia em tais métodos incompletos, não pode,
ter a esperança de compreender profundamente qualquer relacionamento. Não estou enfatizando a importância dos elementos até o ponto da exclusão dos métodos mais tradicionais de análise dos aspectos entre mapas. Estou simplesmente tentando esclarecer as bases mais profundas daquilo que está acontecendo no nível da energia, em qualquer relacionamento. Por exemplo, embora os aspectos próximos, numa comparação de mapas, sempre indiquem um tipo específico de circulação ou de bloqueio de energia, duas pessoas que estão harmonicamente afinadas, de conformidade com os elementos, têm uma possibilidade muito maior de enfrentar, de forma construtiva, os desafios dos seus aspectos intensos. Mesmo se estamos envolvidos num relacionamento com alguém cujo elemento dominante é um que nos falta, sempre podemos aprender muito com essa pessoa. Quando adquirimos uma percepção maior de nossas incapacidades e necessidades de desenvolvimento futuro, podemos, pelo menos, apreciar mais amplamente as qualidades de tal pessoa e admirá-la por sua habilidade para se expressar num reino que nos é estranho. Isso poderá originar um certo desencanto na relação, mas não significa, de modo algum, que o relacionamento seja destituído de profunda satisfação e finalidade. Pelo que foi dito, podemos concluir que o Sol de uma pessoa, por exemplo, no mesmo signo, ou até no mesmo elemento, onde se encontra a Lua de outra, representa um contato harmonioso e importante entre ambas, independente do fato de haver ou não um aspecto próximo entre os dois luminares. Do mesmo modo, embora os trígonos Marte e Vênus sejam considerados aspectos particularmente harmônicos para o amor e a sexualidade, Marte, em trígono com o planeta Vênus de uma outra pessoa, não é indicação de uma compatibilidade particular, se ambos os planetas estão em elementos incompatíveis. Para uma interpretação penetrante e acurada de aspectos específicos, na comparação de mapas, insisto em que o leitor estude o livro de Louis H. Sargent, publicado pela Federação Americana de Astrólogos, Como Manejar Suas Relações Humanas. Desde que a maioria dos princípios envolvidos na comparação da interação e na combinação de elementos já foi tratada neste livro, não há necessidade de repeti-los aqui. Contudo, para sentir como essas energias se combinam, seria útil o leitor visualizar as manifestações físicas dos elementos enquanto atuam uns sobre os outros. O que a água faz quando encontra a terra, e o ar quando encontra a água. Qual é a interação entre esses elementos? Tão logo tenhamos assimilado a natureza essencial de um elemento, a questão de entender sua interação com os outros passa a ser relativamente simples. Uma tal visualização não só contribui para uma compreensão mais profunda da dinâmica psicológica envolvida, como também é útil para se ter uma percepção da maneira como duas pessoas afetam a saúde uma da outra simplesmente estando juntas.